é lá do Seringal de Tarabacá. Então eu comecei a assistir televisão, mas isso era no ano de 97. E eu ouvia a expressão nos jornais, eu gostava muito do Jornal Nacional, ainda era televisão preto e branco lá na casa da minha mãe. E uma certa vez eu estava na frente da televisão e saiu uma notícia que no ano de 2020, se continuasse as coisas do jeito que estava, as queimadas, aquelas questões, o mundo estaria sem água. Nós estávamos no ano de 97. E aquilo, irmãos, o ano de 2020 soava muito estranho na mente da gente. Você em 97 falar ano 2002, ano 2004, ano 2010, soava estranho, porque nós estávamos fora dessa realidade. Então nós estávamos no ano de 1997, era fácil pronunciar, cabia bem no nosso consciente. Mas quando se falava anos 2000, e aí lá no Seringal a gente ouvia muito pelo rádio, as profecias como é que é? Acho que tem muita gente aqui que conhece, já até me fugiu da mente. Mas tinha um rapaz lá que fazia umas profecias, previsões, aí ia dizendo que no ano 2000, aí o cinto ia apertar, no ano 2010, então eu sei que ia falando as coisas, eu já esqueci o nome do outro. Então aquilo soava muito estranho. Para a gente parece que o ano 2020 era algo fora da nossa realidade. Você via assim, 97, aí você ia falar 2020, o mundo vai estar sem água, nós vamos estar morrendo. Por que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Quando você não tem costume de ouvir uma palavra, ela soa estranha no seu consciente. Por isso, quando a gente também não lê muito a Bíblia, a gente tem dificuldade de fazer a leitura, porque você não está acostumado com aquelas pronúncias e com aquelas palavras. No Novo Testamento, se você for observar, quando nós estamos nessas Bíblias de leitura da revista e corrigida, que são um pouco mais antigas, você vai observar que há muitas palavras assim, Jesus dizendo assim, compará-lo-ei. Depois que você lê um tempo, irmãos, você tem facilidade de dizer isso. Mas quando você vai ler pela primeira vez, a sua língua nem fala. Eu compará-lo-ei a... Então, tem muito isso nas expressões de Jesus, não tem? Se você for pegar uma Bíblia já de uma linguagem atualizada, o tradutor tem o cuidado de tirar essas expressões desse formato e transformá-la numa expressão mais atualizada para você conseguir ler e o seu consciente captar a mensagem. Mas você pega uma tradução, você nunca leu uma tradução bem mais antiga, lá dos anos 90, aí você vai ler, você tem dificuldade por conta das... Mesmo no Novo Testamento você vai ter dificuldade por conta das pronúncias. Jesus vai falar umas pronúncias muito mais rabuscadas, muito mais... vamos dizer assim, com muito mais qualidade textual, porque Jesus ele falava mais aramaico, tá, irmãos? Mas a escritura bíblica do Novo Testamento é em hebraico, tá? Em grego, tá, irmãos? É em grego. Então quando vai se tirar lá da língua principal que Jesus falava, traduz com uma qualidade muito grande, porque era uma língua que não era comum ser falado pelos judeus, era por poucos, tá? Por poucos. Então Jesus falava em si, na maioria das vezes, em uma linguagem diferente. Então na hora de fazer a tradução, tem muitas palavras que elas permaneceram quase no original do que Jesus falava. Então é preciso fazer aquele esticado da palavra, compará-lo-ei. Tem outras situações parecidas. Então eu estou dizendo isso para você procurar ter bastante contato com a palavra de Deus. Aí você vai vendo que aqueles nomes não é difícil quanto parece, mas é a falta do contato que eu tenho com eles que me leva a ter dificuldade de ler. Aí conforme a gente vai lendo, tudo na vida é uma prática, tá, irmãos? Tudo na vida é uma prática. Quem dirige aqui? Ninguém, só eu, irmão. Misericórdia. Quando você tira a carteira de motorista, como eu tirei de carro e moto, mas você vai pegar principalmente a moto pela primeira vez, você fez lá, tirou, passou na prova, bonitinho, já está com a sua carteirazinha, beleza.
mas pega e vai para o centro. Por quê, irmãos? Não tem prática. Não tem prática. Então você fica nervoso, aí você chega na ladeira, você não sabe sair, você treinou tudo isso lá, não sabe sair. Então tudo é uma prática, tá, irmãos? Tudo é uma prática. Então você quer ter facilidade de ler a Bíblia, esteja sempre nela. Porque você vai estar sempre... Aí outra coisa, irmãos, procure ler em voz alta. Sabia? Se você lê muito a Bíblia, mas lê sempre em voz baixa, o teu ouvido não ouve, irmãos. O teu ouvido não ouve. Se o teu ouvido não ouve, irmãos, você está perdendo algumas porcentagens do aprendizagem. A aprendizagem, ela funciona mais ou menos assim, irmãos. Uma porcentagem é pelo ouvir, uma outra porcentagem de aprendizagem é pelo ver, e uma outra porcentagem é por fazer. Tem alguma semelhança com a palavra de Deus, irmãos? Você precisa ouvir, você precisa ler ela, mas você precisa praticá-la, certo? Então, a aprendizagem, segundo os especialistas em aprendizagem, você aprende em torno, veja bem, uns 10 a 20% ouvindo, é a menor parte. Você vai aprender aí pelo menos 30% vendo, e você vai aprender os demais 50% ou 60% fazendo, certo? Então, se eu quero te dar uma lição que você vai aprender ela 100%, eu preciso falar para você, eu preciso mostrar um projetor com aquilo, com uma imagem que traduza para o seu consciente o que eu estou dizendo. Aí você já aprendeu uma porcentagem ouvindo, uma porcentagem vendo, e eu faço uma tarefa prática para você fazer. Aí você sai daquela lição com 100% de aprendizagem, certo? Então a palavra de Deus ela é para ser 100% para nós. Eu preciso ouvir, eu preciso ler e eu preciso fazer, porque senão a porcentagem maior é fazer. Se eu não faço, eu não tenho exemplo de vida. No caso da palavra de Deus, eu ouvi, eu li, mas eu não pratiquei. Faltou em mim exemplo de vida para que a palavra de Deus em mim tenha eficácia. Amém? Compreendido isso aí, irmãos? Então, guarde isso aí com você. Antes de nós entrar no que nós queremos dizer, eu queria ler um texto para você primeiro, bem curto, que está em Gênesis capítulo de número 12. Não se preocupe, nós vamos parar no tempo, tá? Se a lição, o que nós vamos fazer não der dentro do tempo, a gente para, tá? Falta meia hora. Capítulo 12 de Gênesis, ele nos diz assim, no início: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo mundo, todo crente sabe disso aqui, né, irmão? Todo crente sabe disso aqui. Às vezes até nós usamos a nosso favor, né? Às vezes, querendo se dar bem. Porque a Bíblia diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Vai fazer alguma coisa contra mim para ver se Deus não vai te amaldiçoar, né? Pode ter gente que pode se utilizar disso aqui para isso. E Deus não quer que a gente faça isso, tá? Mas o foco, porque nós vamos falar sobre a nação de Israel, o foco aqui é mostrar para a gente onde iniciou a nação judaica, ou os judeus, tá? Onde iniciou a nação de Israel, eles chamam de Israel, tá? Aonde ela iniciou? No capítulo 12 de Gênesis, primeiro relato, porque aqui era quem ainda? O Abrão, nem era Abraão chamado, era o Abrão. Ele foi chamado aqui para sair do meio da sua parentela. Qual foi o primeiro processo, irmãos, que teve aqui para que Deus formasse dele uma grande nação? Qual era a primeira exigência? Nós lemos aqui agora. Qual era a primeira exigência? O que isso representa para nós? O que a senhora acha? Uma vida de santidade. Separar-se do pecado para Deus.
Porque ele vivia no meio de uma nação idólatra, de uma família idólatra. Há relatos que, aí pessoas que dizem que entendem da história, eu não sei, mas tem quem diga que a família dele era uma família que fabricava imagem de escultura e vendia, ou seja, vivia de fazer imagem de escultura para adoração. Era uma família idólatra e vivia financeiramente disso. Qual foi a primeira coisa que Deus disse para ele? Sai-te do meio da tua parentela. Isso significa separar-se, tá, irmão? Santidade significa também separar-se. Uma separação. Quando Deus chama alguém, Ele está separando alguém para si. Ele requer que essa pessoa, ela não faça mais, ela não tenha mais as mesmas práticas que ela tinha naquela época. Então Israel começou assim. Primeiro, é preciso santidade. Um povo, para ser chamado de meu, Deus estava querendo dizer, precisa ser um povo santo, um povo separado. Porque quando Deus fez o homem, quando Deus criou os céus e a terra, a primeira coisa que Ele fez foi separar a luz das trevas, não foi? Ele olhou, estava só aquele abismo cheio de trevas, e Ele disse assim: haja luz. A Bíblia diz que Ele viu que a luz era boa e Ele fez separação entre luz e trevas. Então Deus não quer que alguém que é chamado de povo seu esteja nas trevas. Ele quer separação. Primeiro ponto. Outra coisa que Abraão recebeu depois foi: ele disse assim, olha, eu vou te engrandecer e tu vai ser uma bênção. Tu vai ser uma bênção. Deus estava querendo dizer para ele assim: não é que todo crente vai ser abençoado, rico, vai ter o melhor carro, a melhor casa. Isso às vezes é cotado como bênção, e é bênção de Deus. Mas Deus está dizendo assim: tu vai ser uma bênção. Quando Deus está dizendo isso, Ele está querendo dizer: olha, Francisco, olha, olha, Nonato, você vai ser uma bênção para outra pessoa. Você pode até estar sem a comida lá na tua despensa, você pode até estar sem um sapato bom, mas eu quero que você seja uma bênção. É você que vai ser uma bênção. E aquela pessoa que não está na bênção, ela vai olhar para você e ela vai ver que você é uma bênção, que você é um diferencial. A sua palavra, a palavra que sai da sua boca, tem que ser palavra de bênção. Tem que ser palavra que edifica. Não pode estar saindo da sua boca palavra que maltrata, palavra que machuca, palavras chulas, palavrões que escandalizam. Não, porque você é uma bênção. Então ser uma bênção aqui é muito mais do que ser abençoado financeiramente. É a pessoa ser uma bênção para os outros. Porque depois disso ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então quem ia ser o canal da bênção? O Abraão. Você é uma bênção. Então eu e você, quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos separou ali, Ele nos trouxe para uma vida de santidade, Ele nos tirou da parentela que nós estávamos vivendo no mundo, e Ele quer nos transformar numa bênção. Ele quer nos transformar numa bênção, amém? Continuando aqui, isso aqui é só uma introdução para nós ir para onde nós queremos, tá? Depois eles partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei e agradecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei, isso aqui é promessa. Essa segunda parte aqui é promessa. Então, quando Deus nos tira, irmão, das trevas, nos traz para a sua luz, ou seja, nós procuramos viver uma vida de santidade, se tornamos uma bênção para as pessoas, passa a fazer parte de nós o que? As promessas de Deus. Aí ele traz promessas para Abraão, diz: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui são promessas, tá? Então, se você é um servo e uma serva de Deus, que Ele já tirou lá das trevas, sai do meio dessa tua parentela. Não é para você sair lá da casa do seu pai, amaldiçoar seu pai e sua mãe, pelo amor de Deus, tá? Não pense isso. É sair, aqui representa para nós hoje sair da parentela do mundo, ou seja, mas não é nem deixar os amigos para lá, é sair
desse mundo que nós vivíamos, rodeados de demônios, que nos fazia fazer um monte de coisa errada e sermos separados para viver na luz. Amém? Quando vai passando o tempo, irmãos, esse Abraão, ele vai recebendo aquilo que Deus deu a ele, não foi? Então ele veio para Canaã. Ele passou pouco tempo, aí chegou lá. Aí ele chegou muito animado. Aí ele disse: olha, eu vou fazer aqui um altar para Deus, vou adorar a Deus, só uma bênção. Mas passado alguns dias, irmãos, teve uma fome, não foi? Aí a Bíblia diz que quando teve aquela fome, o que aconteceu? O Abraão correu para o Egito, não foi? Ele foi para o Egito. Quando ele chegou lá no Egito, irmãos, quando eles iam entrando na cidade, ele olhou assim para a mulher dele, que era muito bonita, e disse: olha, os servos de Faraó, eles vão olhar para você e vão dizer: ela é bonita. Aí eles vão correr lá no Faraó, e eles tinham esse costume, tá? Aí eles vão me matar para tomar você como mulher, porque você é muito bonita. Então nós vamos fazer um acordo. Você vai dizer assim: não, ele é meu irmão, e assim eu vou viver por amor de ti. Faltou confiança no Abraão, não faltou? Faltou confiança. Mas isso aconteceu, ele foi. Aí a Bíblia diz que eles viram, do jeito que ele pensou, porque ele já sabia da cultura. Aí disse: rapaz, a mulher é bonita. Correram lá no Faraó. Disse: rapaz, chegou um homem aí, ó, tá uma mulher bonita. O que nós vamos fazer com ele? Traz ela. Mas ela disse que é irmã dele. Já conversando com ele lá, já batemos um papo. E ela é irmã, não é mulher não. Então traz ela para mim. Estou lá. Aí a Bíblia diz que Deus feriu Faraó. Aí eu pergunto para vocês: Abraão foi uma bênção para Faraó? O que vocês acham? Ele foi uma bênção? O que tu acha, vocês? Ele falhou nesse ponto. Ele foi maldição. Porque para que o Faraó não tocasse na mulher, Deus feriu o Faraó. E aí trouxe um monte de problema para eles. Até que ele descobriu. Aí chamou Abraão e disse: Abraão, por que tu fez um negócio desse, Abraão? Mas aí pegou, tirou um monte de riqueza, deu para Abraão: vai embora, porque aqui tu está causando problema. Abraão voltou. Porém, irmãos, o crente, ele tem um diferencial. Aonde ele pisa, irmãos, vira o quê? Terra Santa. Acontece que Abraão entrou no Egito. Anos depois, Israel foi se formar uma nação aonde? No Egito, aonde Abraão havia pisado. Isso aqui, irmãos, é interessante, eu não sei se eu já falei aqui, mas Deus usou o Egito como um útero, porque era necessário que ele formasse aquela nação, porque a nação não estava preparada para a guerra, e para entrar na terra prometida precisava guerrear, certo? Lá tinha 7 nações ímpias, naquela terra que Israel ia assumir. 7 nações ímpias, da família dos Zeus. Lá estavam os Eteus, os Eveus, os Fariseus, e aí por diante. Os filisteus. E aí, para Israel vencermos, precisava guerrear. Mas Israel não estava preparado. E era uma nação pequena, só uma família. Aí Deus fez eles descer para o Egito, preparou uma terra para eles, não foi? E eles se instalaram ali. Depois de algum tempo, irmãos, a Bíblia diz que levantou-se um faraó que não conhecera a José. Isso 200 e alguns anos depois que José morreu. Esse rei fez o quê? Começou a olhar para o povo que estava lá numa terra chamada Gósen e disse assim: esse povo está crescendo. E esse povo não se mistura com a gente. Eles são um povo que estão aqui dentro há anos, já passou-se várias gerações, já morreu e nasceu de novo, morreu e nasceu de novo, mas eles não se misturam com os nossos deuses, eles são diferentes. E se chegar um momento que eles crescerem tanto, e vier uma nação para guerrear conosco, e eles se resolver se unir com essa nação, coitados de nós, então nós vamos fazer eles sofrer para eles pararem de crescer. Isso aconteceu. Mas quando isso aconteceu, o povo fez o quê? Clamou, não foi?
O povo clamou e Deus levantou um homem chamado Moisés. Chamado de Moisés. Nós falamos sobre Moisés há poucos dias. Então Moisés era alguém que tinha estado no Egito, não era? Moisés foi, nós falamos aqui da outra vez, ele foi ensinado no palácio para ser o próximo faraó. 40 anos de idade tinha Moisés quando ele matou um egípcio e depois ele teve que fugir. Passados-se mais 40 anos, Deus fala com ele para ele voltar, não foi? E tu vai lá e tu vai tirar o meu povo de lá. Aqui é onde eu preciso que vocês me ajudem nessas leituras. Nós temos 15 minutos para fazer algumas leituras aqui, tá bom? Então, quando o Moisés voltou, irmãos, o que aconteceu? Ele precisava se apresentar na presença do faraó. Qual sinal Deus deu para ele? Para que tanto Israel como o faraó acreditassem. Deus deu alguns sinais, não foi? Um dos sinais era a vara. Ele jogou no chão e se transformou numa serpente. Um outro sinal era meter a mão no peito e ela ficar leprosa. E depois colocar de novo e ela ficar limpa. Um outro sinal era pegar um pouco de água e derramar na terra, com água limpa, e ela se tornar sangue. Não foi isso? Tinha esses 3 sinais. Com esses 3 sinais ele fez Israel acreditar. Com esses 3 sinais ele se apresentou para Faraó. Porém, quando ele se apresentou diante de Faraó com esses sinais, irmãos, a Bíblia diz que os sábios, os adivinhadores, fizeram o mesmo. A diferença foi que as serpentes geradas pelas varas dos sábios foram devoradas pela vara de que agora estava sob o poder de Arão. Então nós vamos ver aqui que depois disso Deus ele foi trazendo ameaças a Faraó até chegar nas pragas. E aí eu quero que vocês me ajudem aqui na primeira praga. Leia para mim aí um pouquinho dessa primeira praga. Alguém abre aí Êxodo capítulo 7, versículo de número 19. Pode ler o 19 e o 20. Êxodo capítulo 7, versículo 19 e 20. É o segundo livro da Bíblia, bem fácil de achar. Aqui vocês vão folhear a Bíblia e vão ler. Isso. Pode ler em voz alta. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue seus bordões, estenda a mão sobre a água do Egito, até o bicho, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios para que vinho, sangue, e haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas pedras. Tá. Era um 20 também, mas dá uma segurada aí. Então, essa aqui foi o que, irmãos? A primeira praga, não foi? Moisés se apresentou, então a primeira praga foi transformar as águas em sangue. Deus ali já tinha ameaçado o faraó. Ele chegou e disse para Moisés: fala para Arão que ele vai tocar nas águas com a vara e todos os rios vão se tornar em sangue. E a Bíblia diz que os rios ficaram cheirando mal porque todos os peixes morreram, porque não tinha como respirar, né? Mas aí teve um detalhe, irmãos. Essa praga, ela aconteceu em toda a terra do Egito. Se Israel estava na terra do Egito, Israel foi atingido, sim ou não? Não. Foi. Na primeira praga foi. Na praga do sangue, a Bíblia diz que toda a terra do Egito, até os tanques, rios, tanques, cacimbas, todos ficaram em sangue. Só que a Bíblia diz, vai dizer aqui, no versículo 22, diz assim: porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Vocês perceberam? Vê se vocês vão captar quando vai chegar mais adiante. Aqui todo mundo sofreu essa praga. Judeus e egípcios. E os
encantadores também fizeram o mesmo. Quando a gente vai depois já para o capítulo número 8, no versículo, daqui nós vamos dar uma passada para não ler tudo, mas no versículo de número 1 diz assim: depois disse o Senhor a Moisés, já no capítulo 8, que é a segunda praga, entra a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E aí ele vai conversando, e eu quero aí que alguém leia para mim o versículo 3 e o 4 do capítulo 8. É bem pertinho de onde foi lido agora, foi no 7. Capítulo 8, versículo 3 e 4. Que aí eu vou deixar vocês lerem, que é para vocês irem tendo contato. É Êxodo 8, versículo 3 e 4. O próximo versículo que ele diz... Ah, tá, você já leu, tá certo. E aí, quando isso aconteceu, a Bíblia vai dizer já no versículo 8 assim: e Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei o povo ir para que sacrifiquem ao Senhor. Aí Moisés teve um papo ali com ele, deu uma conversada. Porém, irmãos, o que aconteceu? Ainda nessa praga aqui, os adivinhadores também fizeram o mesmo. E isso aconteceu aonde? Em toda a terra do Egito. Depois você lê o texto todinho, porque se a gente for ler, a gente vai perder um bom tempo, tá? Por isso que eu estou só passando assim para vocês. Mas isso aqui é para gerar curiosidade de vocês lerem isso aqui depois tudinho e vocês terem esse contato com a palavra de Deus, tá bom? Até aqui, os adivinhadores, eles estavam caminhando com eles, tá bom? Estavam fazendo a mesma coisa. Quando nós chegamos no capítulo 16, alguém lê aí para mim, no versículo 16 do mesmo capítulo, é a terceira praga agora. Pronto, só que aí mesmo, tá? Aí o versículo 18 diz assim: e os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Aqui, irmãos, a coisa começou a mudar na terceira praga. Até a segunda praga, se você ler, eu passei o versículo para a gente ganhar tempo, mas você vai ver que até aqui na segunda, os magos, eles conseguiram fazer também, no caso das rãs. Mas quando chegou aqui na dos piolhos, na terceira praga, eles não conseguiram. Porém, aqui, irmãos, aconteceu em toda a terra do Egito. Toda a terra do Egito. Eu pergunto para vocês, quando teve, por exemplo, a Covid-19, nós crentes fomos isentos? Não fomos. Não fomos. Por quê? Só Deus sabe. Mas nós também percebemos, irmãos, que as 3 primeiras pragas que aconteceram no Egito, todos passaram por elas, inclusive os judeus, tá? Mas quando nós vamos adiante, irmãos, agora já no versículo 20 ainda do capítulo 8, alguém mais aí lê para nós o versículo 20? Aí continua aí. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxame de mosca sobre vocês, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo, e nas suas casas, as casas do Egito, encheram desta enxame, e também a terra, em que eles
parte de vocês, tá? Então vocês observam que Deus diz, vai ter a praga das moscas. Mas no versículo seguinte, esse aqui eu vou ler para vocês, já no versículo 22 diz assim, naquele dia, isso Deus dizendo, para Moisés dizer, naquele dia eu separarei a terra de Gósen. Qual é a terra de Gósen? Aonde os judeus estavam, certo? Em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibam que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã será este sinal. A partir daqui, irmão, dessa praga das moscas, Israel não foi mais atingido. Israel continuou morando na mesma terra, porém ele não foi mais atingido pelas demais pragas. Se você ler depois todos os textos das pragas, você vai ver que Israel não foi mais atingido. A partir da praga das moscas, só os egípcios era um sinal que Deus estava querendo dizer, eu tenho o controle. Eu faço acontecer da minha maneira. Deus estava querendo dizer isso para Faraó. Porque Faraó, naquele período, irmãos, ele se sentia Deus. Ele era o Deus da terra na mente dele. E era preciso Deus fazer aquilo para abater Faraó. Certo? Deus fez aquilo para abater Faraó. Então, enquanto o pessoal estava fazendo as mesmas coisas que Moisés fazia, Faraó diz, coisa simples. Esse teu Deus é muito fraco, porque eu faço o mesmo. Os meus servos fazem o mesmo. Então, ou seja, se o teu Deus faz a mesma coisa que o meu faz, então por que eu vou temer ele? Aí, a partir da terceira praga, eles não conseguiram fazer mais. A partir da quarta praga, os judeus não foram mais atingidos. Aí isso já pesou mais na vida do Faraó. Porque tudo acontecia com os judeus, e os israelitas estavam lá tranquilos e calmos. E as coisas acontecendo. Aí passa a praga das moscas, aí nós já entramos na praga da peste nos animais. Alguém lê aí no capítulo 9, iniciando o capítulo 9. Pode ler no versículo 1. Continua. Porque se eu revisar e deixar aqui, eu ainda posso obedecer. Eis que a mão do Senhor será sobre o pesado, que está no chão, sobre os cavalos, sobre os inimigos, sobre os carneiros, sobre os bois e sobre as ovelhas. Pronto, só tem aí, dá uma paradinha aí para nós. Aí o outro versículo eu vou ler, tá? Dá uma seguradinha aí. O versículo 4 vai dizer assim para nós: e o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas, o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo quanto for dos filhos de Israel. Amém? Então você observa, irmãos, que Deus ele tem um controle. Nada foge do controle. Veio a Covid, pegou crente, pegou... Aqui em Rio Branco nós tivemos pastores que morreram, nós tivemos cantores evangélicos famosos que morreram, não teve? Fabiana Anastácia foi uma muito conhecida por todo mundo, foi uma delas. Jornalistas famosos, atores famosos, mas crentes, ou seja, estou fazendo a comparação, né? Pessoas que não eram crentes, mas também pessoas que eram crentes. Pastor Luiz Gonzaga teve em coma por conta da Covid, por alguns dias, morre, não morre. Todos nós fomos atingidos, mas Deus sempre tem o controle de tudo. E isso é demonstrado aqui, irmão. Deus deixou Israel ser atingido até quando ele quis. Aí quando ele não quis mais, para mostrar para Faraó que quem manda é ele, que quem tem o controle é eles, olha, a partir de agora eu vou fazer separação entre o meu povo e os egípcios. E o meu povo não vai mais ser atingido. Que é para me te mostrar, Faraó, que é eu que mando. Amém? E isso serve para nós, irmãos. É Deus que manda. E se a gente quiser fazer de nós mesmos, irmão, mais tarde nós vamos quebrar a cara, igual o filho que desobedece o pai. Amém? Depois nós vamos, já estamos encerrando o tempo, e aí nós não vamos conseguir entrar aqui nos primogênitos, mas depois vem ainda a praga das úlceras. Alguém lê aí para nós, já no versículo 8 do capítulo 9.
Mais um 9. E aí, irmãos, aqui tem um negócio interessante. Nós vamos ler essa parte aqui para vocês. Tá bom, obrigado. Só tem aí. E diz assim, que eles pegaram a cinza, né? O versículo 10 diz assim: e eles tomaram a cinza do forno, puseram-se diante de Faraó, e Moisés espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlcera nos homens e no gado, de maneira que os magos, que ainda estavam na peleja, tá? Toda vez que Faraó ia na presença, que Moisés ia na presença de Faraó, os magos iam junto para ver se conseguia fazer o mesmo. Aí olha o que aconteceu. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. O que isso quer dizer, irmãos? Eles estavam todos atingidos, inclusive os magos. Estavam cheios de feridas, se coçando, e Moisés sadiozinho na frente de Moisés, de Faraó, e os magos se coçando aí, saíram da frente de Moisés, porque não suportava a coceira das sarnas, e estavam ali igual o menino, cheio de coceira. Ou seja, Deus estava brincando com a cara de quem achava que era o próprio Deus. Mas eu estou falando aqui uma expressão humana, tá, irmãos? Porque Deus não brinca com a cara de ninguém. Deus é Deus. E aí nós vamos ficar aqui na praga da saraiva, que é a última. Alguém lê mais aí o versículo 22 do capítulo 9? Tem mais alguém que está com ele aberto aí? A minha intenção era que quase todos participassem, mas ficou bem ali daquele lado ali. Glória a Deus. O versículo 22 do capítulo 9. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá chuvas de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre os animais, e sobre todas as plantas do campo, na terra do Egito. Pronto, essa daqui já foi, eu creio que a 8ª praga, e nessa praga aqui foi uma coisa bem terrível. Em outras traduções você vai ver aí que é chuva de saraiva, tá? Que são pedras, né? Então houve uma chuva de pedras, porém junto com essas pedras, irmãos, também tinha fogo. Se você for ler o texto numa tradução menos atualizada, você vai ver que era junto com fogo, tá? E aí houve uma destruição de quase todas as plantações do Egito naquele dia. Então foi algo assim bem terrível. Mas passado-se isso aí, irmãos, isso aqui já era, ou seja, Deus havia mexido com a mente do faraó, com a questão do sangue, com a questão das rãs, com essas coisas. Depois Deus entrou atingindo pessoas também com piolhos, com algumas coisas, e agora Deus estava atingindo o Egito financeiramente, certo? Então ele começou porque tudo aquilo ali transformava Faraó como algo muito poderoso, inclusive um poderio financeiro. Aí Deus, agora com a saraiva e misturado com fogo, Deus destrói quase toda a relva e quase todas as plantações. Mas quando ainda sobrou alguma coisa, irmãos, aí Deus manda a 9ª praga, que foi a praga dos gafanhotos. E essa praga tinha como objetivo destruir o que sobrou da saraiva e do fogo. Aí você vai observar o que diz aí, eu vou ler essa parte aqui. Depois disse o Senhor a Moisés: entra, Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração dos seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Ou seja, qual era o objetivo de Deus? Fazer com que ele se humilhasse, tá, irmão? Porque ele era
poderoso, se achava mais poderoso do que o próprio Deus. Aí veio, aqui no versículo, e porque se ainda recusares deixar ir o povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, e a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Amém? Nós vamos ficar aqui, porque o horário já acabou. Mas o nosso interesse hoje, irmãos, era de fazer com que a igreja participasse ativamente de uma leitura bíblica, tá? Nós fizemos assim uma pequena leitura sistemática em 2 capítulos, contando uma história que nós não finalizamos porque o horário não vai deixar, tá? Que ainda tem a praga da mortandade dos primogênitos, tá bem? Mas eu quero que Deus abençoe a vida de vocês, convidá-los, irmãos, a que sejamos bons leitores da palavra de Deus e também praticantes, amém? Vamos se colocar em pé, nós já até passamos 5 minutos. E quero agradecer a presença de todos vocês que vieram. Tem mais alguém para fazer o concerto com Deus? Ainda dá tempo. Tem mais alguém? Se não tiver, nós vamos estar orando e encerrando o culto nesta noite, tá? Pedindo a Deus que abençoe a nossa semana. Domingo estaremos aqui em nome de Jesus. Domingo, irmãos, não haverá escola bíblica dominical, tá? Isso aqui é um aviso de utilidade pública. Domingo a votação começará às 6 da manhã, terminará às 3 da tarde. Então não se perca no horário, pensando que é como nos outros anos, que vai até 5 da tarde, tá bom? Porque resolveram juntar o horário do Acre com o horário de Brasília. Como lá termina 5 horas lá, mas é 3 horas aqui por conta da diferença de horário, o Acre se adequou a esse horário e a votação vai terminar 3 horas da tarde. Tá bom? Então, se você for almoçar, dormir um sono e se acordar 3 horas, vai pegar um transporte daqui para ir votar, você vai ficar sem votar, tá bom? Então, irmãos, orem a Deus, use o seu direito de cidadania de votar, irmãos, com consciência, tá bom? Consciência. Crente, irmãos, não vende voto. Crente não vende voto. Ele vota pela sua consciência. Porque a consciência do crente, ela é produzida pelo Espírito Santo. Quem aceitou a Cristo é uma nova criatura. Ele tem agora a mente de Cristo. Então, você pode apoiar o candidato que você quiser, porque você é livre, tá bom? A igreja tem o seu candidato, mas eu não vou dizer para vocês, como pastor aqui, que você tenha que fazer isso ou aquilo. Você é um cidadão, tá bom? Então, use o que o Espírito Santo criou em você, uma nova mente, para deixar Deus te usar, tá bom? Então, não deixe ninguém chegar para você e dizer, está aqui tanto e vote em mim, não, tá bom? Porque isso é crime para quem compra, crime para quem vende, tá bom? Isso aqui eu estou lhe dando uma palavra de pastor, tá bom, irmão? Uma palavra de pastor. E eu não faço campanha para ninguém, vocês sabem disso. Eu não falei aqui no púlpito em nome de ninguém para você votar. Tá bom? Os irmãos já sabem que nós apoiamos um, mas fora daqui, na igreja, no altar da igreja, nós nem torcemos ninguém e nem nós ficamos falando o nome de ninguém para você votar. Porque aqui nós falamos da palavra de Deus, né? O altar é o lugar da palavra. Lá fora nós temos também uma vida social, mas no altar é lugar de ministrar as coisas santas, tá bom? Então aqui nós falamos disso, e lá fora você tem a sua liberdade, mas você tem uma cidadania a cumprir, e como seu pastor, e que tenho dado por Deus uma responsabilidade de orientá-los, eu digo a você, não deixe ninguém lhe enganar, faça aquilo que Deus já colocou no seu coração, amém? Querido Deus, Pai amado, assim, meu Deus, com esta palavra, Senhor, na vida dos teus servos, com a responsabilidade pastoral que o Senhor tem nos dado, meu Deus, eu quero ministrar sobre a vida, Senhor, de cada filho teu que está aqui nesta noite, meu Deus, a bênção, Senhor,
da liberdade da mente, meu Deus querido. Que cada um, Senhor, tenha a tranquilidade, Senhor, de que está debaixo da tua direção, debaixo da tua mão, fazendo aquilo que te agrada, meu Deus querido. Assim o Senhor conduz os nossos passos em todas as nossas ações, meu Deus, tanto espiritual, como social, como familiar, meu Deus querido, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, sejam dirigidas pelo Teu Espírito, e a vontade do Senhor prevaleça na vida de cada crente, Senhor, e todos aqui, Senhor, tenham a sua consciência tranquila de que o Senhor está no controle de tudo. Querido Deus, agora, Senhor, que estamos indo para os nossos lares, leva-nos em paz e em segurança, e assim, Senhor, nos dá uma noite tranquila, e assim nos guarda, e nós te pedimos e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam.